Fala pessoal, tudo bem com vocês? O clima tá muito tenso no vestiário do Grêmio. A queda de Felipão é iminente, eu diria, porque os jogadores querem a saída dele. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, não tá fácil, o Grêmio tá correndo seríssimos riscos de rebaixamento, isso todo mundo sabe. Os sinais, eles são muito fortes. A bola que não entra no gol adversário entra no gol do Grêmio. O Grêmio tem tomado até algumas medidas, mexido no time e a coisa não acontece. E quando isso começa a acontecer, quando você entra nessa areia movediça, fica difícil de escapar. É um clube com uma pressão interna gigante, de problemas que se acumulam ao longo dos anos e que chega agora nesse nível, nesse processo todo de dificuldade para sair dessa situação. O problema todo é que o ambiente interno não está nada favorável e isso contribui ainda mais para que o time fique nessa situação. A informação do meu amigo João Batista Filho é de que alguns jogadores, não todos, foram até a diretoria e até a presidência do clube e pediram a saída do técnico Luiz Felipe Scolari. Há um descontentamento com o estilo de jogo, com o discurso de Felipão, que, segundo esses jogadores, seria um discurso que não se usa no futebol há pelo menos 20 anos. De que o treinamento não é o mais propício para o time sair dessa situação, que há um povoamento de volantes. O Felipão mudou, inclusive, a pedido dos jogadores, segundo informações de bastidores. Tirou os 3 volantes para botar 2 e mais o Campaz ali no meio, com o Alisson, Douglas Costa e tudo mais. Existe um descontentamento com esse estilo mais recuado, defensivo, reativo e o excesso de cruzamentos para a área. Por isso esse grupo de jogadores, liderados aí por 3 ou 4, foram até a diretoria para exigir a saída do técnico Luiz Felipe Scolari. Se isso vai acontecer, se a diretoria vai acatar esse pedido dos atletas, eu não sei. O fato é que o ambiente não tá bom e não é de hoje. O Maicon já saiu, muito por conta desse processo, não que o Maicon seja o culpado de alguma coisa, mas pela necessidade de reformulação e pelas lideranças internas. A gente sabe o que aconteceu ou o que vem acontecendo nos últimos anos. O presidente Romildo Bolzan Júnior, que não foi um cara, digamos, mais controlador, ele delegou funções, ele permitiu que o vestiário fosse comandado pelo Renato nos últimos 5 anos, e quando o Renato saiu, o presidente não conseguiu mais entrar no vestiário. Ele não teve mais o controle de algumas coisas que ficaram a cargo desses atletas, líderes vitoriosos dos últimos anos, entre outras figuras do vestiário, em que o Renato conseguiu para dar moral, para criar um ambiente favorável a ele, mas que quando ele sai, essas figuras se sentiam donas do vestiário, do clube, do time, e o Thiago Nunes, por exemplo, foi engolido, e o Felipão, que eu achei, pelo tamanho, pela representatividade, pudesse controlar, também não está conseguindo. É difícil, e o Felipão tem mexido no time, tem tentado algumas soluções, que a gente pode questionar ou não, mas ele viu que a lateral esquerda não funcionava, deslocou o Rafinha para lá, inclusive para que o Wanderson fosse titular, mexeu no miolo de zaga, escalou 2 volantes, 3 volantes, todo mundo queria o Campaz. Esse colombiano, revelação do Tolima, que o Grêmio pagou 20 milhões de reais, todo mundo queria o Campaz. Bota o Campaz para jogar, sendo que visivelmente ele não estava pronto. O que é não estar pronto? É não estar pronto fisicamente? Não. Jogadores que vêm do mercado externo, muitos têm dificuldade de adaptação. O Grêmio contratou um staff completo para mexer com o psicológico do atleta, com a parte nutricional, para que ele pudesse se entrosar o mais rápido possível. Isso ainda não aconteceu. Pela pressão externa, da opinião pública, dos torcedores, foi colocado o Campaz. Para muitos até fez um bom jogo enquanto esteve em campo contra o Cuiabá. Eu acho que não. Eu acho que ele tropeçou na bola várias vezes, até foi esforçado em alguns momentos, porque ele tem qualidade técnica, mas ele visivelmente não tem nenhuma disciplina tática. Ele não sabe o que está fazendo em campo, visivelmente está perdido. E aí faz sentido do porquê o Felipão não tê-lo escalado nos últimos jogos. O Douglas Costa, que o Grêmio demorou para colocar em campo, mas numa medida acertada, entendo eu, para recuperar, para que ele não sofra mais com lesões, ainda é o cara que tenta individualmente fazer alguma coisa, mas você vê que coletivamente o time não está funcionando. O Ferreirinha ontem ficou no banco, entrou bem, só que aí na centroavância você vê que o Diego Souza, por exemplo, está fora de forma, o Borja machuca, entra o Diego Thurin, que não é solução, é insuficiente, tem limitação técnica, perde um gol feito, na sequência sai o gol do Cuiabá. Todas essas coisas, elas são
são evidentes de que tá difícil sair dessa situação. Olha o Felipão atrás de mim aqui. E o Felipão tá muito pressionado dessa vez, não só de forma externa, mas internamente. O grupo de jogadores não tá mais comprando a sua ideia. E isso é extremamente preocupante. Eu posso dizer para vocês que se o Felipão permanecer, e eu não posso garantir isso para vocês, porque ontem, por exemplo, a direção não se manifestou. Isso é praxe no Rio Grande do Sul. Termina a coletiva do treinador, vem um vice de futebol, que é o Marcos Hermann, vem o presidente, às vezes, a público, né? E o presidente não está falando, falou pontualmente em algumas entrevistas exclusivas para veículos locais, mas não se dirigiu ao torcedor. Na verdade, quando ele se dirigiu nessas entrevistas, ele foi mal, falou coisas assim que chamou o pessoal da rede social, que faz as críticas nesse momento ao Grêmio de porcaria, que o Grêmio não presta atenção nisso. O presidente Romildo está preocupado com as suas aspirações políticas, né? Porque ele é candidato ao governo do estado no ano que vem e parece não estar vendo o que está acontecendo dentro do Grêmio e sendo tardiamente para ele assumir o controle da situação, não está conseguindo. Então não sei se o presidente não vai acatar esse pedido dos jogadores e demitir o Felipão. O que seria mais um atestado de queda, né? Vocês sabem, em 2016 o Inter teve 4 comissões técnicas. O Cruzeiro da mesma forma quando caiu. Aquela troca exacerbada de treinadores que não conseguem dar jeito na coisa, vira um desespero completo que você só faz isso para dar uma resposta, porque na verdade você sabe que isso só contribui para o rebaixamento. É a situação que o Grêmio vive nesse momento. Eu não sei, de novo, repito, se o Grêmio vai fazer isso. Se fizer, eu realmente também não sei quem poderia substituir o Felipão. Porque se o Felipão, que apesar, você pode questionar o estilo de jogo dele, que ele não se atualizou, enfim, pode questionar um monte de coisa. Você não pode questionar a representatividade que ele tem no mundo do futebol e no Grêmio. O Felipão é uma lenda do Grêmio, é uma entidade no Grêmio. Semelhante ao Renato, ao Roger Machado, a tantos outros que passaram, ídolos, mas o Felipão está num status muito acima. Ele transformou o Grêmio nos anos 90. E esse Felipão, esse cara que também ajudou em 2014 a criar esse processo vitorioso do clube, esse cara não está conseguindo. Então, se o Felipão não está conseguindo, vocês imaginem algum outro técnico que hoje esteja no mercado para assumir o time nesses 12, 13 jogos que faltam e conseguir remobilizar esse elenco, sendo que esse elenco me parece um elenco de jogadores que estão tomando conta da situação. A responsabilidade vai cair sobre eles daqui a pouquinho, mas normalmente cai no técnico. E nesse momento está caindo sobre ele, sobre o Felipão. Eu diria para vocês que se ele não for demitido nessa quinta, sexta-feira, até o final de semana, ou no início da semana que vem, se o Grêmio não sair dessa situação, isso vai demorar mais 2, 3 semanas apenas. E o Grêmio, que desperdiçou esses pontos preciosos em casa, porque perdeu para o Sport e empatou com o Cuiabá, tem agora 2 jogos fora, contra Santos e Fortaleza. O Santos um inimigo direto, mas sempre difícil jogar na Vila Belmiro, ainda mais com torcida. E o Fortaleza, que é um time que está lá em cima, que hoje é um time muito mais bem ajustado coletivamente do que o próprio Grêmio. Então, assim, vai ter que buscar pontos fora. Ainda há possibilidade, porque com o empate, vejam só, com o empate o Sport tinha vencido o Juventude, chegou aos 23 pontos, o Sport que já estava liquidado, todo mundo dando como já rebaixado. De repente o Sport chega na mesma pontuação que o Grêmio, na verdade ultrapassava o Grêmio quando o Grêmio estava perdendo para o Cuiabá. O empatezinho fez com que o Grêmio se igualasse e pelo menos ficasse na 17ª posição, um pontinho de sair da zona. Olha só, como o Grêmio fez tudo isso e ainda tá um pontinho de sair da zona, mas tem que secar o Santos no clássico contra o São Paulo para que não haja uma distância maior para essas equipes que estão fora da zona do rebaixamento. O América subiu, o Juventude está conquistando seus pontos, várias equipes que estavam por ali conseguiram uma sobrevida. O Grêmio não consegue, por conta dessa areia movediça, dessa pressão interna, dessa pressão externa, desse turbilhão que vive o vestiário do clube cada vez mais quente. Teve briga depois da derrota contra o Sport, jogadores se confrontaram, reclamaram muito do técnico, houve uma discussão forte. E agora, depois do jogo contra o Cuiabá, um clima de abatimento, de jogadores pedindo a cabeça do técnico e a diretoria sem falar nenhuma palavra. A gente conhece esse roteiro. Qualquer novidade, eu volto aqui para trazer para vocês. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!